Paz do Senhor a todos, dando sequência na leitura da palavra, primeira epístola de Pedro. Hoje nós iremos ler o capítulo 4, o capítulo 5, iremos concluir a primeira epístola e iniciar a segunda epístola no capítulo 1. Ora, pois já que Cristo padeceu por nós na carne, armai-vos também vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo os desejos, as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, borrachices, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando entre vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e mortos. Porque por isto foi pregado o Evangelho também aos mortos, para que na verdade fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrios e vigiai em oração, mas sobretudo tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações, cada um administre os outros com o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, como que se entremete em negócios alheios, mas, se padece como um cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo o bem. Ou seja, Pedro está advertindo aqui para permanecer fiel, para respeitar o dom. Quando ele fala que cada um administre o dom como recebeu de Deus, está falando sobre os dons. Por exemplo, a vocação para pregar, a vocação para louvar, a vocação para interceder, a vocação para profetizar. Faça conforme aquilo que Deus deu. E quando a luta vem, quando a prova vem, quando a adversidade vem, ele fala, como é que vocês estranham, achando que está estranhando a ardente prova que vem, como se alguma coisa estranha vos acontecesse. Em outras palavras, ele está dizendo, não lembra lá o que o salmista falou? Vamos mais antigo, antes de Jesus, Salmo 34, 19. Muitas, não poucas, são as aflições dos justos, mas o Senhor os livrará de todas. E as palavras do próprio Mestre, em João capítulo 16, no Evangelho, verso 33. Essas coisas vos escrevo, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então é isso que ele está relembrando. O cristão, ele tem que entender que enquanto nós estivermos aqui, nós iremos... Quer dizer então que eu não vou ter paz? Não é isso. Estou dizendo que as lutas, elas virão a todo momento. Porque o adversário das nossas almas, ele tem grande fúria contra a minha e a tua vida. Apocalipse capítulo de número 12. Apocalipse capítulo de número 12 diz assim, ó. Capítulo 12, eu estou no 14. Agora sim, ó.
Versículo 12 também, ó. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós, e tem grande ira e tem grande fúria, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Então o inimigo ele vai fazer de tudo para tirar quem da presença de Deus? Os cristãos ou os que estão lá fora? Para quem que ele vai atormentar? Aqueles que estão andando segundo a carne ou aqueles que estão se santificando? Meu irmão, minha irmã, é muita inocência da minha parte e da sua parte achar que não vai ter luta. É isso que ele está aqui reiterando e retificando. E no final ele diz assim, ó: portanto também, os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas como ao fiel Criador, fazendo bem. Ou seja, persevera, continua fazendo bem, continua orando, continua se santificando, continua jejuando, continua obedecendo, mesmo na adversidade, mesmo na aflição, mesmo na luta. É isso que ele está dizendo. Capítulo 5, para nós concluirmos a primeira epístola. Os deveres dos anciãos e dos mancebos, ou seja, dos jovens, humildade e vigilância. Aos presbíteros que estão entre vós, ademoesto que eu sou também presbítero. Ou seja, Pedro, ele não era pastor. Pedro, ele era presbítero. Que eu sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que há de se revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens ou mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Coisa interessante é que o inimigo, o adversário, em tudo ele vai tentar imitar Deus. Por exemplo, Pai, Filho, Espírito Santo. Nós conhecemos como Trindade. Olha o inimigo: Anticristo, a besta e o falso profeta. A tríade maligna. Aí olha a hierarquia dos anjos. Vamos colocar dentro daquilo que a Bíblia nos oferece. Acima do trono de Deus, os serafins. O arcanjo, o mais poderoso. Querubins, anjos protetores, e os anjos, mensageiros para entregar as mensagens e cumprir os seus propósitos. Olha o inimigo: principado, potestade, casta, legião demoníaca. E agora, ó, ele anda rugindo, ele anda bramando como um leão. Por quê? Porque nós aprendemos que Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Perceba como em tudo ele imita. Então o que ele está dizendo assim, ó? Se você estiver bem preparado, se você estiver bem alicerçado, se você estiver com uma vida espiritual ativa, não assim, ó, ora lá, ora cá, ora lá, ora cá, lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. Não, você mantém dentro do padrão. Sabemos que tem momento que é um pouco mais baixo, tem momento que é um pouco mais elevado, mas dentro de uma média ali, de uma disciplina, o que vai acontecer? Você vai ter base. Por exemplo, Efésios 4:27, Paulo já nos advertiu: não deis lugar ao diabo. E olha que ele diz depois assim, ó. Agora ele fala, ó, resistir ao diabo, firme na fé. E depois aqui nós vamos ver no próximo livro, quando nós terminarmos aqui Pedro, que é Tiago. Aliás, nós já vimos, né, que ele no capítulo 4, ele fala assim, ó, capítulo 4, versículo 7, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então Paulo fala para não dar lugar ao diabo, Tiago fala para resistir, e Pedro ratifica dizendo assim, ó: resisti firme na fé, sabendo que as mesmas aflições, que as mesmas provações, que as mesmas lutas se cumprem entre vossos irmãos do mundo. Ou seja, eu e você não somos a bolachinha mais gostosa do pacote. Está na prova, meu irmão? Pode acreditar que tem outro irmão que está numa prova pior que você, ou tanto quanto ou inferior, mas está na prova também. Está na luta, meu irmão, minha irmã? Pode acreditar que no mundo tem irmãos também que estão na luta, estão na prova, estão na dificuldade. Mesmo assim, eles estão ali louvando, glorificando, seguindo as pisaduras de Cristo Jesus, ok? Votos e saudações finais. E o Deus de toda graça, em que Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haver desparecidos um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá.
A ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Por Silvano, por fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus, na qual estáis firmes. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e o meu filho Marcos. Saúda-vos uns aos outros como ósculo de amor. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Concluímos agora a primeira epístola de Pedro e vamos iniciar a segunda Pedro. Quando eu terminar o primeiro capítulo, aí eu já faço a oração, agradecendo pela primeira epístola e agradecendo já pelo início da segunda epístola. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que convosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que vos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, apresentai a vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver em abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca, jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixai de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem saibais e estejais confirmados na presente verdade. E tendo por justo, enquanto estiverdes nesse tabernáculo, ou seja, nesse corpo, despertar-vos com demonstrações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Agora ele está falando sobre a vida dele. Como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado, já tinha revelado a ele lá no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Mas também eu procurei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas, porque se não vos fizer saber a virtude que vinha do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas mesmo vimos a sua majestade. Ou seja, o que eu estou testificando aqui, o que eu estou escrevendo aqui, o que eu estou falando, não é fábula confabulada pela imaginação humana e colocada no papel, não. Nós mesmos vimos, ou seja, eu sou uma testemunha. O que eu estou narrando, o que eu estou testificando, eu vi, eu caminhei com Cristo, é isso que ele está dizendo. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos essa voz dirigida do céu, estando nós com eles no Monte Santo. Está falando da transfiguração. Quando Jesus se transfigura, quer relembrar isso? Vamos lá. Bereano é Bíblia, não tem pra onde correr. Vamos lá em Marcos. Marcos capítulo 9, volta em Marcos, Atos, Lucas, Marcos. Marcos capítulo 9, o capítulo 8, se eu não me engano. É o capítulo 8. Capítulo 8, versículo 7, desceu uma nuvem que os cobriu, e com a sua sombra saiu uma nuvem, uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Aqui é naquele momento quando Jesus se transfigura, e aí apareceu Elias e Moisés falando com ele, e Pedro falou, tomando a palavra, disse: Jesus, mestre, é bom que estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Entendeu? Então ele está citando isso. Eu ouvi a voz de Deus. Eu vi Jesus se transfigurar. Eu vi Jesus transformar água em vinho. Eu vi Jesus fazer cego enxergar, mudo falar, surdo ouvir, paralítico andar, mortos ressuscitar. Eu ouvi a voz de Deus dirigida no céu, estando com ele no Monte Santo. Está fortalecendo os irmãos. E temos muito firme a palavra dos profetas, o qual bem fazeis, aleluia, em estar atentos como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em nossos corações. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então aqui ele falou, as fábulas são confabuladas, são criadas e articuladas da imaginação da mente humana, mas as profecias, a palavra, os profetas, o que está relatado aqui foi inspirado por inspiração divina. Amém? Agora sim, vamos orar. Concluímos a primeira epístola de Pedro, os 5 capítulos, e iniciamos a segunda epístola de Pedro no primeiro capítulo, portanto lemos 3 capítulos, capítulo 4, capítulo 5 e 2 Pedro capítulo 1. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela conclusão da primeira epístola de Pedro e já também pelo início da segunda epístola. Pai, que esses ensinamentos, eles venham ser profundos e preciosos, que o Senhor possa fortalecer o nosso poder, a nossa capacidade de resistir ao diabo, de resistir às setas, de resistir às tentações, de resistir aos manjares, às propostas, assim como Ele mesmo nos ensina, resistir firme na fé, e que nós possamos ter esse entendimento, que nós possamos ter essa compreensão, que não somente nós estamos sendo tentados, provados, não somente nós estamos passando pelo vale, pela luta, pelo deserto, mas em todo o mundo os nossos irmãos, as nossas irmãs também estão sendo tentados e provados. Por isso, meu Pai, nos dê graça, nos dê virtude, nos dê autoridade, nos dê ousadia, nos dê intrepidez para resistirmos firme na fé, como o Senhor nos ensinou através dessa palavra. E que possamos perseverar com essa certeza que tudo que está aqui foi inspirado pelo Teu divino e precioso Espírito Santo para a nossa exortação, para a nossa edificação, para a nossa fé, para o nosso consolo, para o nosso fortalecimento, para que possamos andar em retidão e santidade, porque o Teu desejo é que todos se arrependam e cheguem ao pleno arrependimento e à salvação e à vida eterna. Por isso nos ajuda, Pai. Ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Rômulo, um bireno de verdade, e aguardo você até amanhã, querendo Deus.